gravar a aula, né? Porque senão a pessoa aqui esquece, que a memória já não ajuda. Só dando alguns passos atrás, para nós continuarmos e avançarmos no conteúdo. Tranquilo? Nós falávamos nas aulas anteriores, eu estou dando uma coladinha mesmo, tá? Eu estou olhando aqui no livro o que a gente já falou, foi tanta coisa. Nós falávamos nas nossas aulas anteriores sobre a divisão da Europa na época da Guerra Fria. Aquela divisão entre a Europa Oriental e Ocidental, que eu falei com vocês que essa divisão ela acompanhava muito mais o conflito geopolítico conhecido como Guerra Fria do que propriamente a divisão do mundo geograficamente em mundo oriental e mundo ocidental, tá bem? Então esse critério que dividiu a Europa em Europa Oriental, ou também chamada de leste europeu, e Europa Ocidental, foi um critério geopolítico, ou seja, o conflito da Guerra Fria. Então, naquele contexto, naquele conflito existente, chamado de Guerra Fria, a Europa ela estava dividida em Europa Ocidental, sob a influência norte-americana, né, dos Estados Unidos, e a Europa Oriental, ou leste europeu, sob a influência soviética. Tá bem? Isso nós falávamos na semana passada. E aí, ou melhor, algumas semanas atrás. Dando sequência aí, avançando um pouco sobre o que nós já falávamos, apesar desse conflito geopolítico ter acabado, a Guerra Fria não existir mais, essa classificação, essa regionalização da Europa em Europa Oriental e Europa Ocidental permaneceu pela seguinte razão. As condições socioeconômicas da Europa Oriental são totalmente diferentes das condições socioeconômicas da Europa Ocidental. Isso são resquícios da Guerra Fria. Porque eu acabei de comentar com vocês que a Europa Ocidental estava sob a influência dos Estados Unidos e a Europa Oriental sob a influência soviética. O lado da Europa que estava sob a influência dos Estados Unidos conseguiu se desenvolver socioeconomicamente. Conseguiu avançar muito se comparado com os países do leste europeu. E aí, na semana passada, nós destacamos alguns países da Europa Ocidental que conquistaram esse destaque, né? Nós falávamos sobre a Alemanha, nós falávamos sobre o Reino Unido, nós falamos sobre um pouquinho sobre a Itália. Então, foram países que alcançaram esse destaque sob a influência dos Estados Unidos. E aí, avançando para a página 64 de vocês e 68 meu, para mim aqui, nós vamos destacar agora sobre a Europa Oriental, tá? Alguns países especificamente. Gente, eu só vou desligar um pouquinho a câmera, vocês vão continuar ouvindo minha voz, porque eu tô vendo que a internet está travando muito e eu tô saindo aqui com um delay. Então eu falo antes, muito estranho isso, eu falo antes e depois o som e a imagem aparecem para vocês. Então eu vou desligar um pouquinho para ver se resolve e daqui a alguns minutinhos eu ligo novamente, tá bem? Mas a voz da além sou eu que estou aqui ainda. Então, nós iremos hoje finalizar o nosso capítulo falando como que os países da Europa Oriental ficaram socioeconomicamente falando após o fim da Guerra Fria, né? Então, atualmente é importante nós destacarmos que os países da Europa Oriental, todos eles, sem exceção, se tornaram capitalistas. Porque antes, lá na Guerra Fria, a Europa Oriental, o leste europeu, estava sob a influência soviética, liderança da Rússia, né? Ou da União Soviética, como nós chamamos, na verdade. E com o fim da Guerra Fria, no início da década de 90, todos os países que eram socialistas da Europa Oriental se tornaram capitalistas. Ou seja, com o fim desse conflito conhecido como Guerra Fria, nós tivemos a independência de 15 repúblicas. Porque a União Soviética, na verdade, que era um país gigante, na verdade era uma soma de diversos países. E aí, com o fim da Guerra Fria, no início da década de 90, esses países conquistaram a sua independência e adotaram esse posicionamento capitalista, tá bem? E é importante eu destacar a seguinte coisa com vocês. Grande parte dessas 15 repúblicas que se tornaram independentes, que integravam a União Soviética, elas se reuniram em um bloco econômico, formaram um bloco econômico, a chamada CEI, Comunidade dos Estados Independentes, tá bem? Essa Comunidade dos Estados Independentes, apesar de ser a reunião, né, a união ali entre vários países independentes do leste europeu,
ainda hoje elas são muito dependentes da Rússia, tá bem? Porque no contexto da União Soviética, a Rússia era o centro controlador de todas essas repúblicas que agora são independentes. Tranquilo? Então era a Rússia que organizava o que esses países deveriam produzir. Era a Rússia que organizava a questão migratória. Tudo se concentrava nas mãos da Rússia. Então, da década de 90 para hoje, 2020, gente, não tem tanto tempo assim. São poucos anos. Então, esses países ainda hoje, eles são super dependentes de investimentos, de empréstimos concedidos pela Rússia. Tá? Eu necessito que vocês entendam isso. Então, há uma influência econômica, há também uma influência militar da Rússia sobre essas potências que se tornaram independentes. Por outro lado, os países da Europa Ocidental, com o fim da Guerra Fria, eles formaram também um bloco, que nada mais é do que o principal bloco econômico do mundo atualmente, que é a União Europeia. União Europeia que, na verdade, veio se formando desde 1948, né? Mas só em 2000, só em 1992 se torna de fato União Europeia, que conta hoje com aproximadamente 28 países integrantes e rolou o papo agora desde 2016 daquela questão da saída do Reino Unido, né? O Brexit, como nós chamamos. Então, de um lado, nós temos a União Europeia e por outro, 64, Miguel. Nós temos, por um lado, a União Europeia, que é o bloco representante dos países da Europa Ocidental, e por outro, nós temos a CEI, que é o bloco do representante dos países do leste europeu, da Europa Oriental, tá bem? Uma observação que eu gostaria de falar com vocês. Existem três países que faziam parte da União Soviética, mas que não fazem parte da CEI, e sim da União Europeia. São chamados países bálticos: Letônia, Lituânia e Estônia. Devem ser falar, mas por que países bálticos? Porque eles são banhados pelo Mar Báltico, tá bem? Letônia, Lituânia e Estônia. São três países que faziam parte da União Soviética e que, com o fim da Guerra Fria, ao invés de fazerem parte da CEI, optaram por fazer parte da União Europeia. Tá bem? Importante que vocês saibam disso. E aí agora nós vamos falar especificamente sobre os países, né, que fazem parte desse bloco, ou melhor, desse lado da Europa conhecido como Europa Oriental. Nós temos já na página 65, falando sobre a Ucrânia, por muito tempo, ela foi conhecida como o celeiro agrícola da União Soviética. Por que celeiro agrícola? Porque era na Ucrânia que eram produzidos os principais gêneros agrícolas consumidos pela população da União Soviética, tá? Além disso, a Ucrânia possui preciosos recursos naturais como carvão, ferro, manganês, e essa questão da agricultura tem muito a ver com os solos muito férteis encontrados lá na Ucrânia, tá bem? É importante nós destacarmos um problema que é contemporâneo, que é recente, que aconteceu na Ucrânia, que foi envolvendo a Rússia e a região da Crimeia. Vamos lá. A Crimeia, a península da Crimeia, é uma parte da Ucrânia. Então, tem uma área da Ucrânia conhecida como Península da Crimeia, que em 2014 foi anexada pela Rússia. Então, a Rússia, para quem não tem essa ideia de onde está a Rússia, onde está a Ucrânia, no mapa da página 64 está mostrando aqui, tá? Onde fica a Rússia e onde fica a Ucrânia, tá bem? Então, essa península da Crimeia, ela pertencia à Ucrânia, só que em 2014 a Rússia tomou posse dessa área, ocupou militarmente essa área. E aí, obviamente, deu treta, né? Deu ruim, deu problema. Então, qual foi a ideia? Em 2014, então, a Rússia ela foi acusada de ter tomado essa atitude ilegal, de anexar a Crimeia. Mas, apesar dessa região pertencer à Ucrânia, o que a Rússia alegou e alega até os dias atuais é que a população que vive nessa parte da Ucrânia, nessa chamada Península da Crimeia, tem culturas
possui uma cultura, melhor dizendo, que é semelhante à Rússia. Então, culturalmente, a Rússia alega que a população residente nessa península da Crimeia pertence na verdade, a ela mesma, a Rússia. Tá bem? Então, há um movimento separatista, há um desejo da população dessa área deixar de ser politicamente ligada à Ucrânia e fazer parte integralmente da Rússia. Tranquilo até aí, gente? Tá muito rápido, muito lento. Deixa eu ligar a câmera aqui para ver se melhorou. Para que eu veja vocês. Ou melhor, que vocês me vejam. Dê um joinha aí para mim. Show de... Ótimo. E o delay continua. Jesus Christ. Ok. Então vamos avançar um pouquinho para a gente finalizar esse capítulo 11. Outro país, ou outros dois países que são muito importantes para a gente entender o leste europeu, são a República Tcheca e a Eslováquia, que até pouco tempo atrás formavam a chamada Tchecoslováquia. Era um país só. Tá? Basicamente, a Tchecoslováquia, sempre engasgo, ela existiu de 1918 a 1992, tá bem? Ela, basicamente, a Tchecoslováquia, remix, avançando. A Tchecoslováquia era composta por uma grande diversidade de etnias. E normalmente, gente, entendam, quando um país ele tem uma diversidade de etnias, normalmente vão existir diversos movimentos separatistas, ou seja, esses grupos que se sentem muito diferentes do restante das pessoas do país, que têm culturas diferentes do restante do país, normalmente eles vão desejar e lutar pela separação territorial, política do país de onde ele faz parte. Então, isso aconteceu na República Tcheca, ou melhor, na Tchecoslováquia. Tá? Então, diz assim nessa página 65. A Tchecoslováquia existiu de 1918 a 1992. Foi criada no pós-Primeira Guerra com base na dissolução do antigo Império Austro-Húngaro. Vocês provavelmente já ouviram falar em Império Austro-Húngaro quando estudaram em História, tá bom? E congregava tchecos, eslovacos e outras minorias étnicas. Já lembra aí do que eu falei. Geralmente, etnias diferentes em um mesmo território dá problema. E ele segue dizendo: com as transformações do leste europeu, ou seja, o fim da Guerra Fria, né? A partir do início da década de 90, tchecos e eslovacos promoveram o desmembramento do país, constituindo a República Tcheca e a Eslováquia em 1993. Saibam que esse processo, diferentemente de outros tantos movimentos separatistas, ele foi amigável, não houve conflito, briga, tiro, nada disso, tá? Tanto que esse rompimento da Tchecoslováquia, dando origem a esses dois novos países, foi conhecido como Revolução de Veludo, de tão tranquilo, de tão suave que esse processo ocorreu, tá bom? E aí, hoje em dia, Hanna, como que está a República Tcheca e a Eslováquia? Bom, a República Tcheca, ela tem uma economia muito diversificada, tem atividades industriais, como indústria de base, automobilística, como está dizendo aqui no livro de vocês. E a Eslováquia, basicamente, ela tem um predomínio de atividades agrícolas, tá bem? Deixa eu abrir a câmera aqui para ver se melhorou, porque é horrível, eu sei, só ficar ouvindo uma voz. Parece que melhorou. Tá um pouquinho de delay ainda, mas eu acho que dá para a gente seguir com a câmera ligada. Então, avançando aqui para a página 66 do nosso livro, por fim, vem falando sobre a Iugoslávia, ou a ex-Iugoslávia. A Iugoslávia também era um país que fazia parte, integrava o que nós chamamos de leste europeu, e que, assim como a Tchecoslováquia, era formada por uma série de etnias. Então, nós tínhamos os bósnios, nós tínhamos os sérvios, nós tínhamos os croatas. Como eu falei, normalmente etnias distintas, com hábitos culturais distintos, normalmente esses grupos vão querer ter um país para chamar de seu, e não estarem juntos em uma mesma área. Mas, por muito tempo, a Iugoslávia ela conseguiu manter a sua unidade territorial, mesmo tendo essa diversidade étnica cultural.
porque existia um governante que mantinha com força essa unidade entre essas etnias distintas. Quem era esse governante? Era o chamado Marechal Tito. Só que aí Marechal Tito morreu. Quando Marechal Tito morreu, essas etnias começaram a reivindicar a formação de um país próprio. E aí surge Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, todos esses paísezinhos que estão demonstrados aqui no livro de vocês, na página 66. Tranquilo, queridos? Show de? Sim, não? Falem comigo. Se tiver tudo sold. Então, já vou pedir, antes de terminar nossa aula, já peço para vocês, façam os exercícios do capítulo 4, todos eles, tá bem? Exercícios do capítulo 4 do nosso livro, porque nós finalizamos o capítulo agora, tá bem? E aí, como que eu vou fazer para corrigir? Como eu faço em sala de aula, e agora mais do que nunca, porque nós só temos 40 minutos semanais, eu vou corrigir apenas os exercícios que vocês tiverem dúvidas, tá bem? Porque para que assim a gente possa avançar no conteúdo. Então, façam os exercícios, porque quando a gente faz o exercício ou tenta fazer, que a gente descobre se está com dúvida ou não. Tranquilo? E aí, na semana que vem, caso existam as dúvidas, eu resolvo as questões e sano as dúvidas, tá bem? Sendo assim, queridos, vamos avançar um pouquinho para o nosso capítulo 5? Eu só estou avançando para esse capítulo porque, como eu disse, ele é um pouquinho de uma certa continuação do capítulo 4. Então, a gente não vai mudar bruscamente de conteúdo, então eu acredito que a gente vai conseguir fazer esse avançar na matéria, tá bom? Então, por favor, abram aí na página... eu já me perdi já, não sei que página é. Mas é a página inicial do capítulo 5. Tá? Por favor. Obrigada, Cauã. 72, Cauã me disse. 72, tá? Esse capítulo 72, especificamente, nós vamos entender o que é essa nova ordem ou desordem mundial, tá? E aí, por que ele faz essa brincadeira entre a palavra ordem e o que é desordem? Porque, na verdade, quando a gente fala em ordem, nós estamos dando uma ideia de que tudo funciona segundo uma determinada regra. E essa nova ordem mundial, tudo que ela não tem é uma regra. A única regra, basicamente, foi a expansão do capitalismo. Agora, todas as formas, todos os aspectos, os mecanismos que contribuíram para a expansão do capitalismo não seguem uma ordem. O objetivo é expandir o capitalismo. Agora, de que forma isso vai ser feito, não tem problema. A gente pode modificar isso a todo momento. Tá? Então, por isso que ele faz essa brincadeira com esse nome da abertura do capítulo. Tranquilo até aí, gente? Então, vamos avançar um pouquinho. Nessa nova ordem mundial, ela tem início com o fim da Guerra Fria, na década de 90. Basicamente, alguns pesquisadores, a maioria deles, apontam que o principal fenômeno que acontece nessa nova ordem mundial é o que nós conhecemos como globalização. Globalização, entendam que globalização significa a integração entre os países, ok? Ou melhor, o aprofundamento da integração entre os países. Por que eu fiz essa observação? Falei, não, gente, o melhor é o aprofundamento da integração entre os países. Porque a integração entre os países existe desde o período colonial, tá bem? Desde lá das grandes navegações lideradas por países europeus. Aquilo ali já era um momento inicial de integração. Mas o que eu estou tratando com vocês nesse capítulo 5 é o aprofundamento dessa integração. E aí, de repente você está falando, Hannah, tá, mas que integração é essa? Quando eu falo integração, primeiro de tudo, você tem que entender que essa integração só ocorre, só é possível por conta do avanço dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Se não fosse esses dois aspectos, a globalização não aconteceria, tá? Pensa comigo, se até alguns anos atrás, para se deslocar entre países era através de navios e as viagens duravam dias, semanas, meses,
Hoje em dia você consegue, hoje em dia, não hoje, né? Não hoje, 17/4, por causa da situação do corona, né? Mas nós temos acesso a meios de transporte que podem nos levar daqui do Brasil de forma muito rápida para qualquer país do mundo. A mesma coisa acontece com a comunicação entre os países, entre os indivíduos. Agora nós podemos pegar nosso celular e conversar, por exemplo, pelo WhatsApp, com alguém que, sei lá, está na China, por exemplo, com alguém que está na Austrália, com alguém que está na Indonésia, enfim, nas mais diversas partes do mundo. Então entendam que a integração que eu estou falando aqui, que é a globalização, ela só aconteceu por conta do avanço dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Mas voltando ao que eu perguntei, o que é essa integração? A globalização, de forma errada, muitas pessoas acham que é a integração do mundo apenas na questão econômica. É simplesmente você poder entrar aqui no site do AliExpress e comprar uma roupa, um objeto lá da China, que vai chegar daqui a 3 meses, porque demora pra caramba, né? Globalização não é só isso. Globalização não é quando você vai numa loja, ou melhor, não é apenas quando você vai numa loja e paga o que você comprou ou o que você consumiu com um cartão. E aí você pode estar consumindo de uma loja que, sei lá, é da Alemanha. Tá bem? Globalização não é apenas isso. Esse é uma das integrações ocorridas por conta da globalização. Mas há também a integração cultural. Como assim integração cultural, Hanna? Ué, hoje em dia nós temos acesso e podemos ter acesso às mais diversas culturas ao redor do mundo. Isso também é englobado pela globalização. A integração a nível tecnológico também. Entre alguns países há uma troca de tecnologia, de pesquisa científica. Então, entendam globalização como um aprofundamento dessas integrações. Porque pensa comigo, lá no período das grandes navegações, havia integração? Sim, entre os países europeus e as colônias, né? As colônias da América, na Ásia, na África. Mas é importante que vocês entendam que a globalização lá no século XV, século XIX, né, no período do neocolonialismo, não eram tão profundas, a integração não era tão profunda como é ou como foi a partir da década de 90. Tranquilo? Porque, mais uma vez, o avanço nos meios de comunicação e dos meios de transporte é que vai garantir esse aprofundamento das trocas. Mas entendam que esse processo de integração ele é super desigual. Apesar de todos os países poderem estar integrados, apesar de existir essa possibilidade deles estarem integrados, alguns países saem muito mais ganhadores nessas trocas do que outros. E aí, ao longo desse capítulo, vocês vão entender o porquê alguns países ganham mais com essa integração do que outros. É disso que trata esse capítulo 5. Mas acompanhem comigo aí na página 73, deixa eu abrir a câmera aqui para ver se está melhor. Na página 73, aonde ele começa a falar sobre essa nova desordem mundial. Acompanhem comigo. Diz assim: Nova ordem mundial. Com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o fim do socialismo na maior parte dos países, a bipolaridade que dividia o mundo entre Estados Unidos e União Soviética chegou ao fim. Apesar de possuir amplo poderio militar, a Rússia perdeu muito de sua posição em razão de dificuldades econômicas. Nesse cenário, surgiu uma nova configuração política e econômica, ou uma nova ordem mundial, ou seja, o mundo se reorganizou geopoliticamente falando. O mapa que ele dá aqui para nós mostra a ordem mundial na virada do século XX para o século XXI. Ele mostra que a soberania dos Estados Unidos do capitalismo estendeu-se por praticamente todo o globo. Cadê? No entanto, apesar de essa potência deter as supremacias política, econômico e militar, outros países capitalistas, como Alemanha, Reino Unido, França e Japão, destacaram-se política e economicamente. Vou fazer uma observação aí, tá, gente? Lá ainda, quando nós vivíamos a Guerra Fria,
Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles elaboraram planos para ter aliados, tá bem? Planos econômicos e planos militares. Ou seja, quando um país topava se aliar aos Estados Unidos prometia ajuda militar e ajuda financeira. Inclusive, os Estados Unidos ofereceu para os países da Europa Ocidental uma série de empréstimos, o que foi fundamental para esses países europeus, tá? Porque esses países europeus, eles estavam ainda se recuperando do que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi altamente devastador para os países europeus, tá? Os países da Europa Ocidental. Então, na mesma medida em que os Estados Unidos ofertou empréstimos através do chamado Plano Marshall aos países da Europa Ocidental, isso fez com que, lá na década de 90, esses países europeus, principalmente da Europa Ocidental, já estivessem recuperados do que foi a Segunda Guerra Mundial e conseguissem competir economicamente com os Estados Unidos. Tá bem? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, ele continua falando o seguinte. Então, eles se destacaram economicamente, configurando-se como polos de poder da nova ordem mundial. Assim, o mundo entrou em uma era de multipolaridade, ou seja, nós temos vários centros de poder no mundo, bem? Econômica pautada em uma tríade, ou seja, em 3 centros principais de poder. São eles: Estados Unidos, União Europeia e Japão. E em polos de poder secundários, formados por países emergentes, como o Brasil e a Argentina, aqui na América. Nós temos o Japão e a China na Ásia, a China já conseguindo chegar perto da hegemonia mundial que os Estados Unidos têm, tá bem? Na África, nós temos a África do Sul se destacando. Tranquilo? E aí ele pede, nessas questões que ele nos dá aqui nessa página 73, ele pede algumas coisinhas, algumas questões, né? Na 1, ele diz assim: identifique no mapa, letra A principal potência militar e econômica da atualidade. Bom, é só nós observarmos o mapa e pela legenda nós destacaríamos. Ele identifica com a bolinha rosa qual é a principal potência econômica e militar. E quem tem a bolinha rosa desse tamanho? Estados Unidos. Então, gabarito, página 73, número 1, letra A, Estados Unidos, tá bem? Na B, ele pergunta assim: e qual é a principal potência emergente? Bom, potência emergente está identificado com a bolinha verde grande. Obrigada, Inácio. China. Gente, tem alguns estudos que falam que o mandarim tem sido a língua mais buscada ao redor do mundo para que as pessoas venham aprender. Então, as pessoas pesquisam muito sobre o mandarim, querem aprender o mandarim. Por quê? Porque a China tem conseguido ganhar um grande destaque econômico, tá bem? Na 2, ele pergunta aqui: qual a posição do Brasil na nova ordem mundial? Vamos ver o Brasil. O Brasil tem uma bolinha verde média. Essa bolinha verde média representa principais países emergentes. Opa! Então, a 2, eu posso identificar que o Brasil é um dos principais países emergentes. Tranquilo? Então, recapitulando. 1, letra A, Estados Unidos. 1, letra B, China. Questão 2. O Brasil é um dos principais países emergentes. E questão 3. Ele pergunta o seguinte: você consegue perceber a influência que essas potências exercem em diversos lugares do mundo? Cite exemplos que você observa no dia a dia. E aí eu quero a participação de vocês. Alguém gostaria de responder essa 3? Como que você percebe a presença desses países que nós comentamos aqui? Principalmente Estados Unidos e China no nosso dia a dia. E aí ele pede exemplos, tá? Vamos lá. Eu posso falar, professora? Pode, Elizabeth, né? É. Fala aí, Eu botei, Elizabeth. eu botei sim, por músicas, estilos de roupas, marcas, entre outras coisas. Perfeito, Elizabeth. Basicamente, se você respondeu algo próximo ao que a Elizabeth falou, é isso. Então, ele pergunta: você consegue perceber a influência das potências?
Sim, pode ser pelo que você consome ao longo do dia. E aí, quando eu falo consumir, não tô falando de comida, não, tá? Falando consumir no sentido de as marcas que você usa, as séries e filmes e músicas que você assiste ou ouve, as notícias que você consome na internet ou no jornal, na TV. Normalmente, praticamente todo dia, né? Tem uma notícia sobre Estados Unidos e sobre China. Sempre, sempre. Por quê? São polos importantes na lógica econômica e política do mundo atual, no mundo nesse contexto de globalização. Tranquilo, queridos? Não vou avançar mais, tá? Hoje nós paramos nessa página 73, vou até dobrar aqui a orelha do meu livro para marcar. E na aula seguinte, na aula da semana que vem, eu prossigo com vocês tratando desse assunto que é a globalização. É um capítulo curtinho, não é tão grande assim não, tá? Farei chamada. Por favor, abram o microfone de vocês. Estou procurando meus diários. Abram o microfone de vocês, mas só fale quando chamar o seu nome, tá bom? Para que a gente não crie confusão aqui. Sexto ano, terceiro, sétimo. Cadê nome? Oitavo e... Ué, cadê o nome? Um minutinho, queridos. Estou vendo aqui onde está meu diário do nono. Ai, só falta estar lá embaixo de tudo. Não, deixa eu ver. Terceiro, oitavo, primeiro. Oi! Eu não concluí o resumo. Eu posso te mandar Sim, pela pode agenda? sim. Pode sim. Ou Pode pelo sim. Insta, se você permitir? Pode ser pelo Insta, até melhor do que pela agenda. Tá bom, Tá? tá bom. Alexandre, Álvaro, Ângelo, Bernardo. Presente. Obrigada. Caio, Camille, Davi. Não vi Davi aí. Ah, tá aí, Davi tá aí. Show. Cauã. Presente. Show. Cristiane, Presente. Elizabeth. Presente. Valeu. Emily, Presente. Gabriel Couto. Ele saiu. Tá bem. Giovana Gabriele. Giovana Lopes. Presente. Giovanni Fernandes. Juliana. Inácio. Presente. Ingrid. Isabela Andrade. Isabela Ferreira. Presente. Show. João Daniel. João Henrique. Show, João. João Pedro. Presente. Valeu. João Vitor. Presente. Valeu. Júlia Mendonça. Júlia Messias. Júlia Bernardino. Juliana de Castro. Lorena. Presente. Juliana, né? Isso. Tá bem, obrigada, Ju. Lorena. Luiz Eduardo. Luiz Araújo. Presente. Ok, Luiz, vi agora. Luiz Araújo, eu ouvi sua voz também, meu amor. Luiz Helena. Maria Eduarda Fazano. Presente. Praxedes. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Monteiro. Presente. Paulo Vitor. Rian. Presente. Valeu. Sofia. Presente. Stephanie. Professora, ela não conseguiu entrar na aula porque a internet dela tá ruim. Ela pediu para avisar lá no grupo. Tá bem, obrigada. Vitória. Professora,
Alguém não foi chamado? Presente. Professora, Eu, a Júlia Ingrid Laurentino. pediu. Júlia Laurentino. Valeu, Laurentino. Diga, quem tá A comigo? Ingrid pediu